Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. A você que nos acompanha aqui nessa plataforma, que Deus ele venha te abençoá-lo de maneira gloriosa, onde quer que você esteja, em todo o globo terrestre. Eu queria alguns minutos da sua atenção, tenho certeza que vai valer a pena. Você que tem sonho, você que tem projeto no seu coração, você que tem uma vida planejada, ou você que ainda não planejou o seu futuro, eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena para que você entenda que Deus é aquele que realiza sonho. Por isso você deve sonhar e confiá-lo, porque você sonha e Deus realiza. É disso que eu quero falar. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 22, aonde assim está escrito: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Essa Ana, como eu refiro, queridos irmãos, é uma mulher a qual ela passou 25 longos anos orando por uma graça. E ao longo desses 25 anos que ela estava orando, certamente ela passou por prova, ela passou por humilhações, ela passou por um processo, eu diria, doloroso, aonde o que não faltou ao longo desses 25 anos que ela orava, foi pessoas dizendo: desiste, Ana. Foi pessoas tentando semeá-la uma semente podre no coração, pessoas tentando matar os sonhos de Ana, pessoas tentando desanimá-la de alguma maneira. Certamente é o que está te acontecendo. Você tem plano, você tem sonho, e o diabo está tentando matar teu sonho a qualquer custo. O diabo está tentando te parar, o diabo de alguma maneira está tentando te convencer de maneira contrária, que não vale a pena você insistir, que não vale a pena você perseverar, mas você não tem que dar ouvido às palavras negativas, você tem que acreditar em você mesmo, porque o que não falta ao longo da nossa caminhada é pessoas para nos desanimar, é pessoas para nos parar, é pessoas para tentar matar nosso sonho. Eu tiro por mim, queridos irmãos, eu sou prova disso. Ao longo da minha vida com a minha esposa, o que não faltou foi pessoas que o diabo usou para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, pessoas que tentou de todas as maneiras, pessoas que diziam ser de Deus, pessoas que um dia, eu falo de mim agora, um dia eu me ajoelhei aos pés de algumas pessoas que diziam ser pregadores da palavra, que eu não suportava mais. Hoje essas pessoas estão perdidas no mundo, desviadas, e nós estamos aqui. Por que eu estou falando disso? Certamente você que me ouve, você está passando por momentos conflitantes. Você está passando por um momento desesperador, você está sendo humilhado. Certamente você que me ouve agora, você está passando por um momento doloroso. Você está passando pelo momento de angústia, de revolta, onde pessoas estão te pisando, estão te massacrando. E muitas vezes a gente só olha para o momento atual. A gente só pensa no momento agora, o que agora está acontecendo. A gente não consegue ver pela fé o que lá na frente vai ser feito na sua vida. Eu vim lhe dizer: aguenta firme, não desiste, não para, não joga a toalha. Deus ele tem plano na sua vida através desse momento que você está passando. Isso que você está passando é um processo de preparação, etapas na vida que Deus vai nos preparando. Tudo isso que você está passando, esse momento de angústia, esse momento de aflição, esse momento de humilhação, é uma preparação para lá na frente você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mesmo que não esteja sendo fácil, aguenta firme. Aquele que te chamou é fiel, aleluia. Aquele que te chamou é fiel para cumprir o propósito. Aquele que te chamou não falha, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E por que eu digo isso? Esse texto aqui é prova disso. Essa Ana que eu me refiro orou 25 longos anos, e o que não faltou foi pessoas para lhe desanimar, até que um dia ela dobrou o joelho na beira do altar, e ao dobrar o joelho na beira do altar, os lábios se moviam, mas não se ouvia palavra alguma. E o sacerdote que estava no templo daqueles dias, ou que era o sacerdote do templo chamado Eli, ele estava espiritualmente falando já desviado por conta do pecado dentro da casa dele, ele se recusava a enxergá-lo. Ele olha para Ana e diz: até quando vai permanecer embriagada? Ela olha para ele e diz: não tenha a tua serva como filha de Belial, eu não sou mulher embriagada, eu sou mulher atribulada de espírito, e venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então ele olha para ela e diz assim: vai-te, e o Deus de Israel
conceda a petição do teu coração. Naquele dia, ela se deitou e a Bíblia diz que ela engravidou do marido. Mas interessante, queridos irmãos, que ao longo de 25 anos ela está deitando com esse mesmo marido e não tinha engravidado. Mas nesse dia ela saiu grávida do altar, porque essa semente que foi plantada sobre Ana, Deus tem um propósito nessa semente. Você é uma dessas sementes. Ouvi lhe dizer, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem promessa na sua vida. Por isso o diabo está querendo te parar, por isso o diabo está querendo matar teu sonho, por isso o diabo está querendo te desanimar, o diabo está te fazendo você olhar para o problema, está fazendo você olhar para a circunstância, mas não para não, ei, essa semente vai crescer, essa semente vai dar fruta, essa semente vai florescer, essa semente vai fazer o mundo inteiro, através dessa semente, ver Deus na sua vida e saber que Deus é contigo. Não para, deixa Ele dar o crescimento na semente, deixa Ele fazer a semente brotá-la, deixa Ele fazer a semente frutificá-la, deixa Ele regar a semente, deixa Ele trabalhar na semente do jeito dEle. Isso que você está passando é um processo. Eu fui humilhado na vida. E como fui humilhado? Queridos irmãos, se eu for contar a minha história aqui, eu precisava, para resumir, 8 horas por baixo, para resumir o que eu passei ao longo de toda a minha vida com a minha esposa, que passamos. Se eu for resumir aqui, 8 horas, eu não sei se eu consigo te contar ainda. Deus, Ele sabe. Processo de dor. Eu até me emociono ao falar sobre isso, porque só Deus sabe quantas lágrimas derramamos, só Deus sabe o quanto choramos, o quanto foi doloroso, o quanto fomos humilhados, ser expulso de ministério, ser julgado, sentenciado, ver as pessoas olhar para você com maus olhos por coisas que você não fez. Mas hoje todas as pessoas que dessa maneira agiram conosco, nenhum hoje está na presença de Deus e nós estamos aqui. Foi doloroso, não foi fácil, não foi fácil. Aliás, aproveito aqui, abrir o parênteses, fazer um agradecimento a seu José Estenco, que ele vai ver essa mensagem certamente, com a Dona Maria, toda a família. Obrigado pelo apoio que vocês nos deram, por tudo que vocês nos fizeram. Jamais iremos esquecer. Aliás, seremos eterno gratos aos senhores. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Um beijo no coração dos senhores. Mas enfim, só Deus sabe o preço que pagamos. E talvez você está passando por um processo semelhante. Mas eu vou lhe dizer, isso é uma preparação. Isso é uma preparação. E você vai perceber que se você aguentar firme, talvez você trabalhe numa empresa e o patrão encarregado está te humilhando, está te pisando, você não está suportando mais. Você está sufocado. Talvez você está ao ponto de explodir aí no seu local de trabalho, mas aguenta firme. Não perca a cabeça, não faça nenhuma bobagem, aguenta firme. Deus, Ele vai te tirar desta prova, Ele vai te exaltar. De maneira que aqueles que estão te humilhando, te pisando, daqui a pouco Ele vai te passar de funcionário a patrão. Ah, pastor, é que eu sou obreiro de uma igreja, eu estou sendo humilhado também. Foi exatamente assim que passamos, como obreiros. Humilhado, sentenciado, condenado, abandonado, rejeitado, chutado, escorraçado, expulso da igreja como indigente. Passei por tudo isso, estou aqui hoje. Porém, todos aqueles que fizeram isso comigo, nenhum hoje está no Evangelho, nenhum hoje está na presença de Deus. Aliás, casamentos acabaram de pessoas que tentaram me destruir. Eu estou falando isso porque certamente você que está me ouvindo agora, com certeza tem alguém passando por isso. Mas vale a pena você suportar. Queridos irmãos, eu tinha tudo para me perder. Eu tinha tudo para me envolver com coisa errada lá fora. Eu tinha tudo para nunca mais entrar numa igreja. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu tinha tudo para nunca mais entrar numa igreja evangélica, porque só Deus sabe as noites mal dormidas que passei. Só Deus sabe quantas lágrimas derramei, a angústia que eu senti naqueles dias. Só Deus sabe o preço que eu paguei em ficar fora da igreja por ter sido escorraçado por pessoas de má fé que tentaram de alguma maneira me prejudicar. E certamente você que vai ver esse depoimento está passando por algo semelhante. Samuel também passou. Esse menino, para quem não sabe, chamado Samuel, quando ele nasceu, qual tinha a promessa de Deus, como você que me ouve tem a promessa,
Esse menino, a Bíblia diz que ao nascer, quando ele fez 4 anos de idade, Ana foi no templo e subiu com ele. E no templo ela levou para apresentá-lo, dizendo que ali entregaria para sempre, porque era um propósito de Ana para com Deus. Ela pediu no altar com lágrimas, 25 anos orando, e ela disse: se o Senhor me der, eu te darei por todos os dias da sua vida. E o Senhor a deu esse filho a Ana como ela tinha pedido. Então no altar onde ela pediu, no mesmo altar devolveu. Imagine Ana chegando com este menino na beira do altar ou na porta daquele templo, e ela bate na porta do templo. Quando o sacerdote ali abre a porta do templo, ela diz assim: eu vim trazer minha oferta. Ele olha e não vê a oferta, porque a oferta naquele dia era uma ovelha, era uma vaca gorda, era pomba, era algo semelhante. E ela só estava com o menino. Ele olha e fala assim: qual oferta? E ela, com a voz embargada, trêmula, chorando, ela pega a mão do seu filho, 4 anos de idade, e passa de si para o sacerdote, pensando assim: nunca mais eu vou ver o meu filho. Mas ela teve fé para isso. Ela devolveu a Deus exatamente como ela havia prometido. E a partir dali, nunca mais ela viu esse filho. E quem sabia que Samuel estava ali com 4 anos de idade, deveria pensar assim: aquele menino deve estar passando maior humilhação, aquele menino deve estar passando por prova lá dentro, porque Eli está perdido, os filhos de Eli estão perdidos. Como que esse menino está sendo cuidado por Eli? Todo mundo que sabia que esse menino estava ali no templo deveria pensar: aquele menino está passando por uma situação desesperadora. Verdade, não foi fácil para esse menino, mas Deus estava cuidando dele. Sabe por quê? Porque Deus tem a promessa na vida desse menino chamado Samuel. Deus está cuidando de você também. Certamente você que me ouve, você está sendo humilhado. Você está passando pela pior prova da sua vida. Talvez você está passando pelo seu pior momento. E essa prova o diabo está soprando para você jogar tudo pelo ralo. O diabo está soprando para você desistir, para você abrir mão dos teus planos, dos teus projetos. O diabo está tentando fazer você desistir de alguma maneira, mas não desiste não, não para não, aguenta firme. Não desista, você está sendo provado. Eu vou lhe dizer, Samuel chegou ali com 4 anos. Sabe quantos anos durou a prova na vida de Samuel? 10 anos. Porque ele chegou ali com 4 e permaneceu ali até os seus 14. Significa que foi 10 anos de preparação. Foi 10 anos de prova. Foi 10 anos aprendendo com o Todo-Poderoso. Foi 10 anos Samuel sendo provado ali dentro daquele templo. Foi 10 anos ele aprendendo com Deus. Ao longo da nossa caminhada, a gente acha que estamos prontos, queridos. Ao longo da nossa caminhada, a gente olha para nós, vem para outras pessoas, a gente pensa: eu já estou preparado. Olha para fulano, eu estou mais preparado que ele. Não, nós nunca estamos preparados. É Deus que faz a obra do jeito dele. Aguenta, seja paciente, não abra mão do seu plano. Se você é funcionário, Deus vai te colocar como patrão. Se você é pastor, Deus vai te colocar como bispo. Se você é obreiro, Deus vai te colocar como pastor. Deus remove um e coloca outro. Aguenta firme, não desista, aguente. Se você está sendo humilhado, disse o profeta Isaías, o Espírito Santo na boca dele disse assim: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Deus não vai te desamparar, Deus vai te honrar. Deus é com você. Deus te chamou porque tem um propósito na sua vida. Ele não vai desistir de você. Deus não vai desistir. Como eu falei, eu tinha tudo para desistir, estou aqui hoje. E eu vou lhe dizer, a prova em nossa vida durou aproximadamente aí entre 7 e 8 anos. Não me recordo precisamente aqui. Não foram 2 dias. Foi humilhação, dor, lágrima. É noite mal dormida. Noite, dias e noite sem comer. Porque tinha. Só que eles não deixavam a gente comer. Essa é a grande realidade. Passamos por tudo isso. Humilhações terríveis. Ao ponto, eu vou falar aqui, ao ponto de alguns bispos que eu trabalhei, eu vou falar aqui para você entender a humilhação. Fazer questão de usar o banheiro, queridos irmãos, sujava todo. E deixava lá, falava para mim: vai lá dar descarga. Eu passei por isso. Nenhum desses hoje está na presença de Deus. Está tudo destruído por aí. Eu estou aqui. Hoje, pela misericórdia, com a minha esposa, com o ministério próprio. Porque a gente não sabia. Mas era algo que lá na frente Deus já o havia preparado. Eu repito, estou falando isso daqui, com certeza vai servir para alguém que vai ouvir essa mensagem. Eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui lhe dizer: Deus, ele tem propósito na sua vida, você que me ouve. Deus, ele tem uma promessa para você que está me ouvindo agora. E essa promessa que Deus tem para você é maior do que todas as tuas provas. Essas promessas que Deus tem para você é maior do que a tua humilhação. Não desiste não.
Essa promessa que Deus tem para você é maior do que essa angústia que você está sentindo. Essa prova, essa humilhação, esse deserto que você acha que não vai acabar. A promessa de Deus é maior do que tudo que você está passando. Se você não desistir, eu te asseguro, você vai ser bem recompensado. Acredite, porque eu passei por um momento desesperador. Como eu falei, noites mal dormidas, é noite de fome, dias de fome, momento de angústia. Era como se eu fosse empregado de alguns. Parece que não estava nem ali fazendo a obra de Deus, parece que era empregado de algumas pessoas. E hoje aqui estamos, pela misericórdia, porque o que nós não sabemos é que aquilo ali era um processo, e nesse processo estávamos sendo preparados para estarmos aqui hoje. Então eu te asseguro, porque somos prova viva disso, que se você não desistir, grandes coisas estão por vir. E quando essas grandes promessas te acontecerem, você vai entender que tudo que lá atrás você tinha passado fazia parte do processo, qual nesse processo Deus ele estava te preparando. Como falei, Samuel chegou ali com 4 anos e ele permaneceu até os 14. E quem sabia que Samuel estava ali e sabia que ele estava perdido com a sua família, devia pensar assim: nossa, como que aquele menino está aguentando? Como que aquele menino franzino, pequeno, canelinha fina, como ele está suportando isso lá dentro, está sendo humilhado. É verdade, estava sendo humilhado, mas Deus estava cuidando dele, tanto que você conhece muito bem a história. Deus vinha frequentemente visitar esse menino, Deus vinha se fazer presente na vida dele. Ele estava dentro do templo, adiante de uma pessoa errada, a qual era Eli, porém, antes dele estar perante Eli, ele estava perante o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso estava cuidando desse menino. De igual modo está cuidando de você também. Ana entregou o menino ali, não só para ser apresentado, mas para ficar para sempre perante o Senhor. E a partir dali o menino estava sendo preparado. Não demorou muito, aqui no mesmo Samuel, capítulo 3, né? 1 Samuel 3, 19, diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o tempo que ele demorou naquele templo, que ele passou sendo humilhado por Eli, passando por essa prova, aquele menino que quando ele queria ir no banheiro, ele estava cego, ele pegava na mão dele e levava para o banheiro. Precisava ir para a cama, pegava na mão dele e levava para a cama. Precisava ir para a sacada do templo tomar sol, ele pegava na mão dele e levava para tomar sol. Era como se fosse um empregado, mas não é que ele estava sendo empregado, mordomo, se humilhando, não. Ele estava sendo preparado pelo Todo-Poderoso para viver as promessas lá na frente. E o que você está passando é isso, você está sendo preparado. Nenhuma humilhação dura para sempre. Nenhum processo dura para sempre. Tem processo que é verdade, é doloroso. Mas se você aguentar firme, vai valer a pena. Porque esse processo que você está passando é preparação para que lá na frente você viva as promessas de Deus na sua vida. Tá bom? Aguenta firme que a prova está acabando. E quando essa prova chegar ao fim, você vai viver todas as promessas a qual Deus ele te prometeu. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, forte abraço, aguenta firme, Deus é contigo. Até a próxima, em nome de Jesus, Deus abençoe.